Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as minhas leituras do mês de janeiro. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso me ajuda demais. Estamos aí com a meta de bater 1000 inscritos esse ano, então por favor me ajuda. Vamos chegar em 600 inscritos em breve, então venha fazer parte da nossa família de papelishers. Acabei de inventar esse nome, será que cola? Não sei, vamos ver, né? Eu quero agradecer a você que tá aqui, tá me apoiando desde sempre, tá bom? Muito obrigada. Um beijo no seu coração e bora lá pra essa lista. Vocês devem estar lembrando que eu fiz um desafio pra esse ano, né? Um desafio, na verdade, pra cada mês do ano. E em janeiro eu decidi ler livros apenas de autoras mulheres, tá bom? Então, vamos lá conferir. Eu decidi começar o ano com o pé direito, ok? Ano passado eu favoritei o primeiro livro do ano, então eu tentei fazer a mesma coisa esse ano. E o primeiro livro que eu li, então, foi Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. Essa autora aqui escreveu um dos meus livros favoritos, que é Leve-me com Você. Eu vou deixar a capinha aqui do lado. E é óbvio que eu tava com altíssimas expectativas, principalmente, né, essa edição maravilhosa aqui da Dark Side. E a Catherine, ela não me decepciona no quesito escrita. Ela consegue escrever de um jeito simples de ler, mas que é extremamente tocante, emocionante. E ela escreve muito bem personagens adolescentes. Leve-me com Você, a gente tinha um adolescente e uma criança, e que a nossa protagonista é uma adolescente. O pai abandonou a família quando ela era menor. E ela tem uma irmãzinha mais nova que tem um certo grau de autismo. Se não me engano, ela tem Asperger. E essa irmã dela, quando ela tá muito nervosa, muito ansiosa, ela grita muito e elas não conseguem fazer ela parar de gritar, ela basicamente chega à exaustão. Então elas já foram expulsas muitas vezes da casa delas por causa dos vizinhos, dos inquilinos que ficam reclamando. Então elas meio que pipocam aí de casa em casa, cidade em cidade, tentando cuidar dessa irmãzinha mais nova delas, né? A protagonista é a mãe dela. Então fica nessa questão. E a nossa protagonista é aquela típica adolescente que ela é adulta da casa, porque a mãe dela não dá conta do recado, então ela sempre tem que cuidar da irmãzinha dela. Então ela meio que cuida da casa, sabe? E elas vão se mudar temporariamente pra casa de uma das tias dela, tias avós, alguma coisa assim. Eu falei errado, o pai não abandonou a família, o pai faleceu. Então elas tiveram que se virar sozinhas muito cedo, né? E ele que colocava dinheiro na mesa, né? Basicamente. Tinha o maior ganha-pão da família. Então elas vão ficar pipocando de cidade em cidade, e aí elas vão morar temporariamente com uma tia-avó delas. E o vizinho dessa tia-avó tem um cachorro. Ele é um senhor que tá pra se aposentar. Ele tem um cachorro. Incrivelmente, a irmãzinha caçula da nossa protagonista fica muito apegada àquele cachorro. Quando ele tá no jardim, ela não grita, ela fica super tranquila, super relaxada, super bem, sabe? E ela fica extremamente apegada àquele cachorro, e elas não sabem o que elas vão fazer quando o cara se mudar, porque ele já avisou que ele vai mudar de cidade, porque ele está se aposentando, ele não quer mais morar ali. E eles são extremamente apegados a esse cachorro, e a nossa protagonista vai ficar amiga desse vizinho delas. Então, assim, é uma história de amizade, é uma história de superação, de batalhas, e é muito louco pensar quanto essa menina, essa adolescente passou na vida dela, o tanto de responsabilidade que ela tinha mesmo quando ela era mais nova. Vai ser um mundo de descobertas pra ela, porque ela nunca teve a oportunidade de ser adolescente, sabe? Que ela sempre teve que cuidar da irmã ou ajudar a mãe a juntar dinheiro pra pagar a comida. Então essa é uma história extremamente tocante. Eu não favoritei por muito pouco, e eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro. Eu acho que faltou só um pouquinho pra eu favoritar esse livro, sabe? Teve momentos que eu achei um pouquinho maçantes, mas no geral essa história é muito bonita. É incrível como, cara, nas primeiras páginas você já fica imerso, sabe? Esse é o poder da escrita da Catherine Ryan Hyde. É um livro muito lindo, que eu recomendo muito se você quer um livro pra você refletir, um livro um pouquinho mais denso, sem ser aquela farofada, sabe? Esse é o livro certo. Ele é muito, muito, muito bom e eu recomendo. O segundo livro da minha lista é A Estratégia do Charme. Nesse livro aqui, ele é mais um romance mais farofinha, assim. Um dos nossos protagonistas, ele é produtor de um reality show aí, como se fosse nesse estilo de Casamento às Cegas, essas coisas assim, sabe? Então a gente tem um príncipe e várias mulheres lutando por esse príncipe. Então elas vão fazer provas, ele vai jantar com cada uma delas pra conhecê-las. Então um dos nossos protagonistas é o produtor desse evento, né, desse programa. E o outro protagonista é o príncipe da temporada, que é um cara super nerd, extremamente bonitão, descolado, mas nerd, que trabalhava na área da tecnologia. Ele é basicamente um milionário, só que ele foi, digamos assim, exilado da própria empresa, deram
com ele pra trás por conta de algumas questões aí que a gente vai descobrindo ao longo da história. E ele basicamente acha que se ele ganhar ou participar desse programa, né, ganhar, assim, ele vai ter que casar com a finalista, né? Mas ele acha que isso pode melhorar a imagem dele com a mídia, tá? E ele voltar então a trabalhar com tecnologia. Então ele vai participar desse programa que ele não tá tão afim, mas ele vai, porque ele acha que é o único jeito que ele tem de recuperar a carreira dele. E quem vai ser o produtor dele é o nosso outro protagonista. Então, quando eu falo que é um romance, vocês já imaginam o que vai acontecer, né? É um livro de descoberta que vai falar sobre muitas coisas importantes como relacionamento, saúde mental principalmente, né? De você se cuidar, se colocar como prioridade, você entender a diferença das pessoas. E vai ter essa parte de romance. É um livro super divertido. Nossa, eu ri demais com esse livro, é muito engraçado. Ao mesmo tempo que ele é uma farofona, ele tem muitas camadas que vão destrinchar esses assuntos que eu falei, sabe? Então ele é um equilíbrio perfeito entre farofada e um livro com boas camadas pra você refletir, tá? Eu dei 4 estrelas pra esse livro. O romance é muito bom, tem cenas mais 18, tá? Então fiquem ligados aí. Mas eu recomendo porque é um livro extremamente divertido, é um romance assim, que ao mesmo tempo que é despretensioso, ele é um romance que vai te ensinar muita coisa. Então, cara, prato cheio, muito bom. O livro 3 é polêmico, tá? O livro 3, o terceiro livro que eu li esse mês de janeiro, é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Então vamos lá. Vou adiantar que eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro. E pra quem não sabe, esse livro tem a nossa protagonista, que é a Lily. Ela veio de uma família com alguns problemas. O pai dela batia muito na mãe dela, tá? Era um pai extremamente raivoso, estressado, abusivo. E ela vai conhecer, quando ela é adolescente, um rapaz chamado Atlas, que na verdade ele é um sem-teto, porque ele tá dormindo escondido numa casa abandonada que fica nos fundos do quintal da Lily. Então eles vão se aproximar, ela vai ajudar ele, então ela sempre leva comida pra ele, cobertor quando tá frio e tudo mais. E aí eles vão ter uma relação ali quando ela é adolescente, só que ele acaba indo pra casa de um tio dele, se não me engano, e vai pro exército e eles acabam se separando, mas ele foi o primeiro amor da vida dela, digamos assim, o primeiro rapaz com que ela se relacionou. Ela vai crescendo, né, ela vai virando adulta e ela se muda pra Boston, onde ela decide abrir uma floricultura, tá? Sempre foi o sonho dela e ela dá o pontapé inicial, então, pra realizar esse sonho dela. O pai dela faleceu, tá? Depois de um tempo, e isso não é spoiler, porque o começo do livro já fala que ele faleceu, tá, gente? E então, lá em Boston, ela acaba conhecendo o Ryle. Ela conhece o Ryle no dia do velório do pai dela, onde ela faz uma cagada, que eu não vou contar porque é muito bom você ler e saber o que ela fez. E ela conhece o Ryle, que é um médico neurocirurgião. Eles se encontram, basicamente, se esbarram no terraço de um prédio. E o Ryle tá puto com alguma situação que ele não conta logo de cara o que é. Então ele começa a chutar a cadeira, esmurrar a cadeira e tudo mais. E logo no começo eles sentem uma atração um pelo outro, mas no primeiro momento não acontece nada. E aí, tempos depois, a Lily vai contratar uma moça, né? Quando ela abre a floricultura, ela contrata uma moça pra ajudar ela, uma moça que na verdade tem muita grana, mas que quer se ocupar, né, na vida, então ela fala pra Lily contratar ela e elas reformam o espaço, abrem a floricultura e ela descobre que essa moça é a irmã do Ryle. Então o Ryle acaba permeando a vida dela ali e eles vão se aproximando. Não quero falar nada, mas assim, quem já leu sabe que esse livro é um livro sobre violência doméstica. Então ela vai se envolver com o Ryle e o Ryle não vai ser o melhor par romântico, né, do mundo. Então, eu não vou contar exatamente o que acontece, mas essa é a história do livro, basicamente, tá, gente? Eu vou ser muito sincera com vocês nesse vídeo. No começo, eu não tava engolindo o que tava acontecendo. Porque, na realidade, quem não passa por isso, como eu, não tem noção, tá? Eu nunca, graças a Deus, nunca tive problemas na minha família em relação a isso, nunca entrei num relacionamento abusivo desse jeito, então eu não entendi a realidade. Pra mim, tava na cara, desde o começo, que ele seria um rapaz abusivo. Desde a primeira página, primeiro momento que ele conheceu ela. Só que a vida foi acontecendo e no começo eu confesso que eu ficava julgando um pouco a personagem, sabe? Tipo, ai, cara, pelo amor de Deus, você não tá vendo sinais de que ele não é um cara tão gente boa assim? Só que com o passar do livro você vai entendendo que não é tão simples assim, não é tão preto no branco. A vida não é preto no branco, tem muitas áreas cinzentas. E no final das contas eu percebi como que esse é um livro necessário, tá? Pra pessoas, principalmente pessoas como eu, entenderem o lado de uma vítima de agressão doméstica. Então, por isso que eu dei 4 estrelas e meia, porque foi um livro que me fez refletir nesse sentido. Foi um livro que ali nos finalmente mexeu muito comigo e eu acho que é um livro que merece muito uma chance. É um dos melhores livros da Colleen Hoover por conta desse peso, dessa carga emocional que tem.
E a escrita dela é maravilhosa, como sempre, né? Você não consegue largar esse livro, é uma escrita extremamente fluida. Eu tirei meia estrela por conta de algumas cenas que eu achei desnecessárias no começo, não comprei muito a história, sabe, no começo. Mas como eu falei, depois essa história foi me ganhando e eu acho que é um livro muito necessário, tá? Então, apesar dos pesares, né? Porque esse livro tem muita discussão aí na internet. Essa é a minha opinião. Eu falei da minha experiência, de como eu fui interpretando tudo isso e crescendo junto com essa personagem, amadurecendo junto com essa personagem, com a Lily. Então, é isso. Essa foi a minha experiência com Assim que Acaba. Foi muito melhor do que com todas as suas imperfeições, né? E é isso. Obviamente, eu recomendo esse livro pra quem tiver interesse. Cuidado com os gatilhos, tá? Porque eu sei que tem muita gente aí que infelizmente passa pelo que a Lily passou, né? Mas é um livro necessário, sim. E a Colleen Hoover fala nos agradecimentos como ela teve situações desse tipo na família dela. Então você acaba entendendo o contexto e realmente é um livro muito pertinente. Atenção, porque agora eu vou falar Dos 2 livros favoritados no mês de janeiro. Sim, começo do ano já temos 2 favoritos e o primeiro deles é A Rede de Alice, da Kate Quinn. Esse livro aqui eu peguei no Sebo. Eu não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz mostrando as compras que eu fiz no Sebo, né? As trocas que eu fiz, na verdade. Vou deixar o vídeo aqui nos cards. E esse foi um livro que eu li a sinopse e gostei, mas ele ficou paradinho aqui na estante desde então e eu tava enrolando. E aí eu vi a Pan falar desse livro, a Pan Gonçalves, e ela falou que foi um dos melhores livros que ela leu no ano passado. E eu fiquei assim, cara, como assim, né? E aí, obviamente, eu peguei esse livro pra ler, gente. Que sabor! Gente, esse livro aqui é muito bom. Ele é um romance histórico. A nossa protagonista, Evelyn, ela é uma menina aí de seus 19 anos para se tornar espiã da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ver o treinamento dela e o trabalho em si, né? De como que ela se infiltrou num restaurante francês, onde os alemães jantavam e ela tinha que ficar ali escutando e repassando as informações para outras espiãs da rede de Alice. Então essa é uma parte da história. A outra parte da história se passa logo depois da Segunda Guerra Mundial, alguns anos depois, quando uma menina chamada Charlie pede ajuda da Evelyn, que já tá aposentada, digamos assim, pede ajuda da Evelyn para encontrar a prima dela que se perdeu, que elas perderam contato durante a Segunda Guerra. Então a gente vai ter esses capítulos intercalados da Evelyn e da Charlie. É como se a Evelyn contasse para Charlie o que aconteceu no passado. Então, mesmo que os capítulos sejam intercalados, a gente vai vendo os lugares. Então, assim, elas vão num lugar agora em 1949, por exemplo, 1947, por aí. É o mesmo lugar que a gente confere a história lá no passado, em 1915, 1916, entendeu? Então, é um livro extremamente bem escrito, com uma narrativa, assim, poderosíssima. É um livro que você não consegue largar e, cara, que livro impactante. A gente não tem noção do protagonismo das mulheres na Primeira e na Segunda Guerra, entendeu? E esse livro mostra como que era. Esse livro é baseado em personagens da nossa história real. Alguns personagens são fictícios, mas muitas coisas que tem aqui aconteceram. O autor explica tudo na nota no final do livro. E é um livro incrível, gente, incrível. Eu não ia favoritar esse livro, no final eu tava pensando assim, ele vai ser uns 5 estrelas, mas ele não vai ser favorito. Mas não teve como não favoritar. Fiquei pensando nesse livro por dia, sabe? Quando você não consegue esquecer essa história. Então ele é um livro não muito conhecido, que eu acho que merecia muito mais conhecimento, muito mais reconhecimento por parte do público, porque ele é muito, muito, muito bom. E eu recomendo, assim, de olhos fechados pra vocês. Foi uns 5 estrelas de favoritado, com sucesso. E o segundo livro favoritado, por incrível que pareça, eu favoritei 2 numa tacada só, né? Um depois do outro. É Vergonha, da Brittany C. Cherry. Eu li esse livro em inglês, tá, gente? Ele tá no Kindle Unlimited, pelo menos quando eu aluguei, ele tava no Kindle Unlimited. E se chama Disgrace, em inglês. Eu achei a escrita em inglês ok, tá? Não foi uma leitura muito difícil de fazer em inglês. E aqui vai contar a história de 2 pessoas. A nossa protagonista, ela veio de uma cidade pequena e ela tá morando numa cidade maior, que eu não tô lembrando agora qual que é. E ela descobre que o marido está traindo ela. E aí eles decidem se separar, né? Ela pede o divórcio, eles param de morar juntos. E no ponto do livro, onde começa o livro, eles venderam a casa deles e ela tá voltando pra essa cidade pequena. Ele já tinha voltado pra lá, né? Porque ela não queria mais ficar com ele. E ela tá voltando agora que eles venderam a casa pra ficar na casa da irmã dela. E nessa cidade pequena mora o nosso protagonista, o Jackson. Um menino, assim, que sempre foi... Ele é um homem agora, né? Mas ele foi um menino que foi muito zoado na escola, sofreu muito bullying. E a mãe dele acabou abandonando a família. Abandonou ele e o pai pra ficar com outro homem. E ela acabou falecendo
pouquinho tempo depois que ela abandonou eles. Então, eles nem conseguiram lidar com o abandono e já tiveram que lidar com o luto. E aí o pai dele se tornou um alcoólatra, com muitos problemas, porque ele perdeu o amor da vida dele basicamente 2 vezes. A primeira vez quando ela abandonou a família e a segunda quando ela faleceu. Então eles vão se conhecer, né? Na verdade, um já tinha ouvido falar do outro, mas eles vão começar a se conhecer quando ela volta pra essa cidade pequena, e eles não poderiam ser mais diferentes um do outro. Ele faz sexo casual, já se envolveu com drogas, é um cara mais mal-humorado, e ela é uma menina que foi criada na igreja, que o pai é o reverendo da igreja da cidade, né? Cidade pequena. Então, assim, eles são polos opostos, mas eles vão se conhecendo e vão lidando aí com tudo, né, que permeia essa cidade pequena e tudo que eles falam deles e tudo mais. E é um livro muito interessante, gente, porque a gente vai entender como que esses dois personagens se desenvolvem sozinhos, antes de acontecer qualquer romance, ou durante e depois. Então é um livro que fala muito de autoconhecimento, que vai falar muito de preconceito, de julgamento, né? Você acha que ele é um livro só de romance, mas nossa, ele vai muito além disso, gente. Não é um livro que é super mais 18, assim, sabe? São pouquíssimas as cenas que tem nesse livro. E ele é um livro que é, como o Vitor Almeida fala, você espera tesão e pega depressão, porque... E eu tava achando assim, eu nem vou me emocionar tanto assim com esse livro, aí tava lá eu nos últimos 5% chorando que nem uma condenada, porque é um livro muito emocionante, foi um livro extremamente cativante, que eu li super rápido, mesmo sendo em inglês, né, porque eu não leio inglês com tanta frequência quanto deveria. E foi um livro que me arrebatou de vez. Que eu tava esperando uma história farofenta, né, supérflua, e eu recebi um livro cheio de camadas, cheio de desenvolvimento de personagem. Então vem aí mais um livro da Brittany Cherry que eu gostei, né? Porque eu já li Eleanor Gray e gostei muito também. Não favoritei, mas gostei muito. E esse aqui é que se tornou um dos meus favoritos. Vocês viram como a vida é? Então recomendo muito, tá? 5 estrelas favoritado. Recomendo demais. Não comprem a capa antiga, tá? Comprem a capa nova se vocês lerem inglês, porque a capa antiga não tem nada a ver com o que o livro representa. Apesar da capa nova também ser um pouco feia. E é isso. Gente, o próximo livro é o único livro do Desafio de Janeiro que não se enquadra ali, tá? É o único livro escrito por um autor homem, tá? Um autor masculino. Mas tem um porquê, tá? Eu li esse livro a trabalho, então eu não tinha como não ler, eu precisava ler no mês de janeiro. E pra quem não tá me acompanhando, né, lá no Instagram, eu me tornei esse ano professora universitária. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, a minha primeira aula vai ser na sexta agora. Eu quis ler esse livro antes de começar a prática, né, da docência, e eu tô falando do livro Didática, do Carlos Libaneu. E esse livro vai falar sobre didática, tá, gente? Ele vai falar sobre métodos de ensino, como fazer planejamento de aula, avaliações, etc. É um livro mais técnico, mas que vai ter muita questão da história, da didática, do ensino brasileiro e tal. Então é um livro que eu recomendo muito. Ele não é específico para docência universitária, que é o meu caso, mas ele é um livro básico, né? Ele vai falar muito do ensino básico brasileiro, mas você consegue usar isso para fazer, né, planejamento de ensino básico, fundamental, ensino universitário, não tem nenhuma restrição, tá? Então, para esse livro aqui, eu dei 4 estrelas. Foi um livro legal de ler, eu fiz algumas marcações, tá vendo? E eu li durante o mês, sabe? Eu comecei lá no comecinho do mês e fui lendo aos pouquinhos. E esse foi o único livro, então, que não é do desafio, tá? Mas eu sei que vocês vão me perdoar porque é a trabalho. Infelizmente, eu não consigo selecionar tão bem os meus livros a trabalho pra entrar nos desafios, né, gente? Mas de resto, continuei no desafio, tá? De ler apenas livros de autoras mulheres. E falando em autora mulher, eu li também De Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout, que é uma rede de pirâmide aí, basicamente, porque eu achava que iam ser 5 livros, descobri que no final vão ser 14 ou 11, sei lá, contando com os spin-offs, então, força na peruca, né? Eu já tenho os 3 primeiros e falei assim, vou ler, né? Vou fazer o quê? Não vou ler? Agora que eu já comprei? Não, vou ler, né? E esse é o primeiro livro da saga da fantasia, tá? Aqui a gente tem a nossa protagonista, que é a Penélope. Eu achei esse nome breguíssimo, tá? Mas os íntimos chamam ela de Pop, então vamos chamá-la de Pop, porque é muito melhor. Nesse universo aqui, algumas pessoas são escolhidas de acordo com o nascimento para ascenderem, tá? Isso aí fica bem misterioso, a gente não sabe o que exatamente significa ascender, a gente só sabe que a pessoa se torna imortal e com habilidades maiores, digamos assim. E a Pop, ela é uma pessoa mais especial ainda, ela é considerada a escolhida e ela se torna a donzela do reino. Então ela vai ficar sempre sendo cuidada, vigiada, ela não pode conversar com qualquer um, ela tem sempre que usar um véu para não ter contato visual com as pessoas. Então ela é basicamente uma prisioneira luxuosa, né? Porque ela vai ter o luxo ali do castelo, mas ela não tem a liberdade de fazer escolha nenhuma.
E tudo isso por causa do nascimento, sempre foi assim, desde que ela era criança, ela foi preparada pra isso. Até que ela conhece o Hawke, que é um dos guardas reais dela, que vai se tornar ao longo do livro um dos guardas reais dela. E aí a gente vai ter uma química, tá? Uma atração aí entre eles e ela vai acabar descobrindo muitas coisas que ela não fazia ideia do que acontece nesse reino e no mundo aí, nesse universo que a Jennifer inventou. E eu não vou falar mais porque é spoiler, tá? Pra esse primeiro livro eu dei 3 estrelas e meia e vamos entender por quê. Eu achei engraçado que apesar de ser um livro bem farofento, uma magia com muito romance, muita, né, sensualidade, ele não é um livro tão fluido quanto eu gostaria que fosse. Tá? Ele não é um livro tipo Victoria Schwab ou Sarah J. Maas, por exemplo, que você vai engolindo as páginas, sabe? Não, ele é um livro mais difícil de ler. E porque a Poppy é o próprio Muro das Lamentações, tá? Ô, guria que pensa, meu Deus, ela pensa tanto, ela parece o Edward em Sol da Meia-Noite, com páginas e páginas e páginas de pensamento, de lamento e de... Ah, meu Deus. E isso me cansa, gente, me cansa muito, porque ela pensa tanto que às vezes parece que os diálogos não ficam fluidos, sabe? Isso me incomodou muito, porque foi o jeito que a autora escolheu pra desenvolver a personagem. Mas às vezes ela pensava tanto e ela chegava em tais conclusões, só que daí ela já mudava de ideia, ou ela falava assim, eu vou fazer tal coisa, e ela não fazia tal coisa, sabe? Então, assim, pra quê? Pra que tantas páginas de pensamento se você não tá fazendo nada de acordo com esses pensamentos que você tá tendo, entendeu? Desculpa, tô um pouco exaltada, mas é isso, tá? Gostei do universo em si, ela tem aquela coisa de vampiro, lobisomem, meio essa farofada toda, só que não tão misturado quanto alguns livros da Sarah J. Maas, sabe? Então eu gostei desse universo, gostei do sistema de magia, que tem um pouco, a gente vai começar entendendo tudo que tá acontecendo. Mas esse primeiro livro da saga pra mim foi bem mediano. Eu gostei de algumas partes, mas na maioria eu achei um livro muito cansativo. Ele tem mais de 600 páginas, sabe? Então foi um 3 estrelas e meia. E eu vou emendar já e vou falar que eu li, o último livro que eu li no mês foi Um Reino de Carne e Fogo, que é a continuação de Sangue e Cinzas. Esse eu achei melhor. Ele tem basicamente o mesmo número de páginas, mas eu achei que os acontecimentos foram melhor selecionados nesse livro aqui. Muda bastante a atmosfera do primeiro livro, é um desenvolvimento interessante de trama e do que tá acontecendo. A gente vai conhecer novos personagens que também são interessantes aqui. Muita coisa acontece, gente. O gancho pro livro 3 é muito melhor do que o gancho do livro 1 pro livro 2. Então, para esse livro, eu dei 4 estrelas porque eu achei que melhorou a qualidade de escrita, mas ainda não tá perfeito porque a Poppy continua se lamentando pra caramba, tá? Mas eu também não vou falar muito do segundo livro aqui, porque ele é um segundo livro e eu não posso falar enredo, porque senão ele vai ser todo o livro um spoiler do primeiro, né? Mas é uma saga que eu tô curtindo, tá? Eu tô lendo com a Jade, eu esqueci de comentar isso, vou deixar o Instagram dela aqui, a gente tá lendo juntas, fofocando juntas. E a gente dá muita risada, porque tem algumas coisas muito toscas e tem algumas coisas boas. Estamos boiolinhas pela história. Então, é uma fantasia incrível, maravilhosa? Não, tá? Eu gostei muito mais, por exemplo, de Príncipe Cruel e de outras histórias aí, do que essa história aqui. Mas tá sendo um entretenimento muito bom, entendeu? Tá sendo um entretenimento bem legal. Eu tô notando o desenvolvimento de personagem bastante aqui. E vamos continuar, tá? Nesse momento que já começou fevereiro, eu já tô lendo o terceiro livro e vocês vão saber a minha opinião aí no final do mês. E o outro livro que eu li, na verdade, junto, né, com Um Reino de Carne e Fogo, eu li os dois ao mesmo tempo, basicamente, é a Arquitetura Sensorial da Juliana Neves, mais um livro de não ficção que eu li agora pro meu trabalho como arquiteta e não como professora, né? Esse é um livro que eu li alguns trechinhos pro meu TCC da pós-graduação e que eu decidi ler inteiro agora. E é muito, muito, muito bom. Recomendo para todo arquiteto aí que me acompanha. É um livro que vai abrir teus olhos em relação à prática projetual, né? A nossa profissão. E vai com certeza melhorar a nossa percepção sobre as coisas, sobre projetos, sobre como a gente tá projetando e fazendo o que a gente faz. Então eu recomendo muito, é um livro muito bom, mega ilustrado, com uma linguagem super fácil de ler. A Juliana é maravilhosa, tá? Quero ler tudo que essa mulher escrever, seja de artigo, seja palestra, eu quero ver tudo. Então eu recomendo muito. Então, gente, esses foram os 9 livros que eu li, tá? Me contem aqui embaixo nos comentários quantos livros você leu em janeiro e qual foi o seu favorito dentre todos eles, tá bom? E é isso, a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo aqui do canal. Um beijo. Tchau. Só nos comenta aí, deixa eu bater... Nossa, eu devo ter falado tudo torto esses nomes, pelo amor de Deus. E no janeiro é ótimo.